Olá, meu nome é Afrânio, sou estudante do curso de Teologia da Unicesumar. E hoje quero trazer uma reflexão bastante importante sobre um tema atual, a atuação dos chamados coaches, né? E como nós cristãos devemos olhar para esse movimento à luz da nossa fé. Estou aqui com a minha colinha, onde a gente vai estar trabalhando agora esse tema, para que a gente possa compreender um pouco mais dentro do sentido, significado, daquilo que a gente entende e pode também buscando transmitir às demais pessoas que se interessam também por esse tema. Nos últimos dias, nos últimos tempos, a palavra coach vem se popularizando muito. Vemos nas redes sociais, em palestras, cursos e eventos, pessoas que se apresentam como especialistas em ajudar outras pessoas para alcançar sucesso pessoal, profissional, financeiro e emocional. Tudo isso, muitas vezes, se dá, quem sabe, até para a gente fazer uma análise geral da nossa sociedade hoje, um pouco de fragilidade, né? Porque a palavra coach em si, ela vem do inglês e significa treinador, né? O treinador, ele geralmente, dentro do espectro esportivo, ele é aquele que busca extrair o melhor das pessoas, né? Por isso ele treina justamente aquilo que precisa ser melhorado. Dentro de um atleta, por exemplo, ele não vai trabalhar aquilo que o atleta já tem de bom, ele vai procurar trabalhar aquilo que o atleta tem de ruim, né, para que ele possa se potencializar. E dessa forma, sim, a gente vai fazer essa reflexão. Mas será que tudo isso está alinhado com os valores cristãos? É isso que vamos refletir hoje. Então, coach significa treinador, originalmente, usado nesse princípio esportivo, e tem esse desenvolvimento na parte pessoal, na carreira profissional, finanças, relacionamentos e também na saúde emocional. O coach, em teoria, é alguém que ajuda outra pessoa a alcançar objetivos, melhorar desempenho e desenvolver habilidades, né? Então, o coach é exatamente essa situação, como eu já havia comentado. Ele busca justamente potencializar aquilo que as pessoas já têm. Esse crescimento fez com que muitas pessoas buscassem um tipo de orientação, inclusive dentro das igrejas, né? Então, é bastante comum a gente ver também hoje pessoas se utilizando, às vezes, de redes sociais, principalmente, que hoje atinge uma grande percentual das pessoas, e promover cursos, palestras, assim, motivacionais também às pessoas. Porém, existem alguns pontos problemáticos na atuação de alguns coaches, tá? Não são todos coaches, mas existem algumas certos problemas que acabam gerando um pouco de preocupação. O que nós precisamos destacar aqui? O excesso de foco em bens materiais. O que seria esse excesso de focos em bens materiais, né? Muitos conteúdos colocam o sucesso financeiro como objetivo principal da vida, o que não condiz com os ensinamentos cristãos, né? Jesus, a gente vai ver que ele fala: buscai as coisas do alto e o resto vem em acréscimo, né? As coisas materiais, elas vêm em acréscimo, mas o nosso primeiro objetivo, o principal objetivo quanto cristãos, é buscar as coisas do alto e não, buscar as coisas materiais em primeiro lugar, porque a gente acaba deixando Deus em segundo plano, e isso vai contra os princípios também dos 10 mandamentos. Temos também a falta de modéstia e humildade, né? Isso daqui, até de certa forma, quando ele fala, um pouco engraçado, né? O ar, assim, por que engraçado? Eu acho um pouco engraçado isso mesmo, porque alguns coaching promovem uma questão assim de superioridade, como se tivessem todas as respostas, né? Na verdade, muitas vezes, talvez a gente possa colocar até como esses coaches como certos charlatões até. Eu falo isso porque acredito assim também dessa forma. Aquele que se diz que sabe tudo, acredito que está querendo enganar. De alguma forma está querendo enganar, porque não sabe.
E às vezes quando se parte até por questão de vida pessoal da pessoa, você vai ver, você às vezes vê que realmente é um contra-testemunho. É aquele que procura vender o conteúdo, mas que não consegue muitas vezes viver na prática. Então, acaba colocando essa superioridade, né, e como se tivesse todas as respostas daquilo que não tem, né, e isso gera uma outra situação aqui, né, a idealização de uma vida perfeita, né, apresenta uma vida sem dificuldades, o que não é real e pode gerar grande frustração. E isso a gente vê, né, nesses coaches e também, quem sabe, até colocando o nome de influenciadores juntos, aqueles que colocam, nossa, mil maravilhas, faça isso, faça aquilo, mas na verdade estão querendo vender um produto do que realmente se preocupando com a outra pessoa, né? Então isso, esse caráter, esse papel, né, de coach, como a gente vê, ele quer vender um curso, ele quer vender, e assim, de certa forma, em algum momento vai fazer sentido, vai fazer bem, né? Quem aqui de repente não foi atraído dentro do seu olhar por uma questão assim que ela pudesse gerar alguma expectativa, nossa, o que ele fala tem sentido, né? Isso, mas na verdade é a forma que tem de atrair, né, para esse meio, mas nem sempre vai condizer com uma realidade, porque uma vida sem dificuldades ela não existe, porque as dificuldades elas a gente enfrenta o tempo todo, né? E como que a gente está diante dessas relações? Às vezes é a perca do emprego, uma dificuldade em algum relacionamento, também questões de percas de familiares. Às vezes a gente fala, não, estou pronto para perder. Será que a gente às vezes está realmente pronto para perder alguém? Né? Não na causa natural, mas por um eventual acidente, alguma coisa que possa vir a acontecer. Então, essas questões assim de uma vida perfeita assim, são questões que elas não existem, né? Em alguns momentos a gente vai colocar que a nossa vida está perfeita, mas essa questão de mostrar que a vida é perfeita, de mostrar o caminho, sim, é realmente, como eu já falei anteriormente, até uma questão de charlatão. Eu acredito que isso não condiga e não exista, né? Ausência de princípios espirituais, isso é bastante grande, porque muitos ignoram completamente Deus, né? Colocando o homem como centro de tudo, tiram a centralidade de Deus, né? Colocam muitas vezes até em si, sendo esse Deus, ou às vezes até a questão nos próprios princípios dos outros, né? Onde quando tudo aquilo que tira Deus da centralidade, ele vai tirar completamente contra qualquer princípio cristão, né? E é isso que a gente busca, aprende que é errado, a fugir, né? Porque não é uma realidade que os cristãos seguem, que é aquilo que eles vivem, que é Cristo como o centro. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E assim a gente segue, né? A gente que é sério, busca seguir esses objetivos, né, que a gente tem aí, realmente essa questão, né? E isso, né, então entra conflito, né, com a fé que nos ensina a humildade, a confiança em Deus, o desapego material e uma vida de serviço, ou seja, uma vida de doação. Eu, por exemplo, posso ajudar uma pessoa, mas o meu princípio não me permite cobrar de uma outra pessoa por essa ajuda, né? Não vou cobrar por um curso, né? Mas o meu papel, vem da minha gratuidade, da minha doação, da minha entrega, né? Isso é serviço, né? A comunidade, as pessoas, tá? E aí, também nós vamos ver alguns pontos positivos, né? Não são só pontos negativos, nós comecei pelos pontos negativos, agora vamos para alguns pontos positivos, né? Que podem convergir com a fé cristã, né? Nem tudo é negativo, existem aspectos que podem ser aproveitados, né? A Bíblia valoriza líderes que servem e orienta, né? A gente pode ver esses princípios lá desde o começo, lá praticamente na nossa criação, né? Destacando os grandes líderes que nós tivemos lá, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois tivemos Moisés, né? Que é uma das principais referências que nós temos ali no Antigo Testamento, Josué, e assim a gente vai seguindo por os livros de Reis, né? Saul, Samuel, Salomão, né? Então esses ali a gente vai tendo algumas referências também no Antigo Testamento. E aí, né, quando a gente parte pro Novo Testamento, ali a gente
né, tem o maior de todos os exemplos ali não vou dizer coach, Jesus não era coach, né, mas ele era o próprio Deus, né, mas ele era um grande líder, né, e a gente vê o pós-Cristo, o efeito que ele teve isso nas pessoas, né, que ele acaba cativando novos líderes que acabam cativando outras pessoas, né, então é um processo um pouco diferente dos coaches, porque eles buscam uma conversão, né? As pessoas, a palavra a se usar ali correta é conversão das pessoas, não buscam um bem-estar, talvez, ou uma melhora, alguma coisa, mas é uma conversão, uma mudança de sentido, uma mudança de rumo de uma vida que está afastada de Deus. Gestão de tempo também, né? Organizar é importante para uma vida equilibrada. O que seria uma gestão de tempo assim também necessária que se faz? Eu costumo dizer que a gente também não pode se sobrecarregar de demais coisas, porque a gente às vezes acaba perdendo o equilíbrio, a gente acaba se sufocando as demais coisas e deixa às vezes aquelas coisas que são mais essenciais. Que seriam coisas essenciais? A família, né, as nossas responsabilidades, nossos compromissos, nossos trabalhos, e isso não pode deixar de ficar de lado, né? Então essa organização, né, que os coaches muitas vezes vêm colocar ali para a gente organizar um organograma, um cronograma ali que a gente tem dentro das nossas atividades, é importante até para a gente priorizar algumas coisas também, né? Inteligência emocional, né? Saber lidar com a parte emocional também é importante. E por que lidar com a parte emocional é importante, né? Como eu falei anteriormente na parte negativa, né, que acaba causando uma frustração, mas nós sabemos na nossa realidade que as frustrações também acontecem. Então, ter um equilíbrio para isso, para que quando as frustrações acontecerem, a gente possa entender, compreender melhor o sentido disso que está acontecendo. Busca do crescimento pessoal. Isso eu destaco assim, que sabe, é muito importante, né? O crescimento pessoal, né, desde que é alinhado com Deus, ele é muito importante para as pessoas, porque ele dá um sentido, um significado na vida das pessoas, né? Isso é comprovadamente, a pessoa sem objetivo, sem algo para fazer, ela perde o sentido, quem sabe possa ter caído numa doença de depressão, alguma coisa nesse sentido, assim, perde o prazer pelas coisas. Então, quando se coloca a Deus e busca esse crescimento pessoal, você busca alinhar as coisas com aquilo que realmente seja bom e necessário para a vida humana, né? Até posso usar o exemplo lá daquela questão que teve do filme do Náufrago, onde a pessoa sozinha ela não conseguia ficar sem contato, então ela faz até uma bola para ela poder conversar, porque aquela bola, pelo menos para ela conversar, dava a ela uma sensação também que ela não estava parada, que ela é uma necessidade humana, mas que ela tinha também algo por que lutar, né? Tanto que, entrando um pouco em detalhe, um pouquinho do filme, né? A bola cai, ele vai de atrás, se desespera quando perde, né? Então tem algumas coisas assim que são até nessas partes emocionais acabam lembrando um pouco, né? Valorização do conhecimento, né? O conhecimento é aquilo que a gente sempre busca, né? Eu sempre digo que você pode perder tudo, mas o conhecimento você não perde, né? Então é um investimento. Então tudo aquilo que você faz é um investimento sadio, né? Não falo às vezes pagar rios de dinheiros em cursos assim. Às vezes de repente alguma mensagem gratuita também, ou realmente dentro do investimento que você acha que vale a pena você estar participando, né? Alguns arriscar um pouco também vale a pena, né? Então ferramentas elas também são úteis desde que não substituam Deus. Então, Deus acima de tudo. Agora, 3 coisas, né? Sempre precisamos verificar, né? Se Deus está no centro, né? Se o conteúdo coloca apenas eu como solução, já é um alerta. Então, nós precisamos sempre verificar, né? Dentro desse coach, o que ele está buscando, o que ele está fazendo, né, se realmente não vai contradizer em algum momento os nossos valores e princípios cristãos, né?
observar os frutos, né? Mensagem gera humildade ou orgulho, serviço ou egoísmo, né? Então isso também é muito importante de ser observado, qual que é o objetivo também o que tá buscando. Ele está buscando algo pessoal para mim, você, o humano, ou algo que realmente te leve a um serviço, aquilo que também emana de nós e que é muito importante, né, dentro da sociedade para a humanidade. E sempre estar buscando, nos momentos oportunos, colocar a nossa vida diante da palavra de Deus e realmente estar fazendo as comparações também. Portanto, o cristão precisa ter discernimento. Nem tudo que parece bom realmente é. Nem tudo que pode ajudar deve substituir a nossa fé. O verdadeiro crescimento não vem apenas de técnicas, mas de uma vida com Deus. Que possamos buscar sabedoria, sempre firmados em Cristo, que é o verdadeiro modelo de vida e liderança. Esse é o grande papel que nós cristãos devemos envolver. Sempre ter o foco em Cristo, Cristo Jesus. É esse que é o nosso principal, colocar Ele à frente de tudo. Então, era isso. Queria transmitir um pouco dessa reflexão, né, sobre os coaches, que nós devemos acolher, é algo da nossa realidade, mas sempre ter o cuidado e discernimento para que a gente possa ter verdadeiramente esse conhecimento, essa responsabilidade, para a gente saber distinguir aquilo que é bom e aquilo que talvez não seja tão bom, né? Eu acredito que a gente hoje temos a capacidade de a gente acessar uma rede social, verificar os fatos, comentários, tudo dos bons, né? Então vamos valorizar tudo aquilo que vem ao nosso favor e que é bom. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até mais.